Falei como a expectativa teológica ou escatológica pré-definida que condicione e que configure e que defina e que amarre a mente das pessoas faz com que mesmo aqueles que estavam andando com Jesus todo dia ou aquele que tinha passado a vida se preparando para anunciar a vinda do Messias, como for o caso de João Batista, e que tiveram o impacto de Jesus desde o ventre materno, como o Evangelho de Lucas nos diz aqui, eu repeti para vocês sexta passada, pode ser assolado por alguma dúvida. Quando a doutrinação teológica e escatológica parecem não combinar com Jesus. E aqui é onde reside um dos maiores problemas contemporâneos, e não só contemporâneos, preste atenção nisso, um dos maiores problemas em toda a história chamada história da fé, história da igreja, como você pretenda chamá-la. Que na realidade é mais a história do cristianismo do que de qualquer outra coisa. As configurações, as determinações doutrinárias, teológicas, dogmáticas, e em meio a tudo isso, inclusive as escatológicas, que nos dias de Jesus era o aspecto de natureza doutrinal, teológico prevalente, era a escatologia, havia um fluxo escatológico tomando conta de todos, uma expectação no ar, o Messias vai chegar e vai tirar Roma de sobre nós, vai arrancar a pata poderosa dos romanos e vai nos dar liberdade a nós e ao planeta. Vai ser o cumprimento das profecias para conosco, para com os filhos de Israel e para com todos os gentios do mundo. Era isso que Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros tinham falado, e eles esperavam que aquela fosse a hora. E tinha um movimento rabínico intenso, tanto quanto movimentos de seitas radicais, como os essênios. Os próprios zelotes criam nisto, com essa mesma expectação. A mesma coisa os fariseus, de natureza mais piedosa, tinham essa escatologia definida, e agora o próprio João tinha alimentado o coração dele com essa esperança de que ele próprio veria ainda os dias da soberania do Messias se manifestando sobre tudo, sobre todos, e cria que o reino de Deus viria com visível aparência e manifestar-se-ia como algo histórica, concreta e factualmente inegável, inquestionável e acachapantemente poderoso, real e vitorioso em todas as perspectivas. Por isso, quando ele vê Jesus só com bem-aventurados, os mansos, os misericordiosos, os tem fome e sede de justiça, os perseguidos por causa da justiça ou pelo meu nome, os que são construtores de pontes, esses que vieram e que aceitam o papel de serem o melhor gosto de Deus do mundo, o sal da terra, a luz do mundo, mas não entra em nenhum aspecto do tipo, vamos preparar uma milícia, vamos nos prover de armas, vamos tomar o reino de Deus à força, vamos estabelecer a teologia do domínio, vamos construir um aparato de natureza bélica humana, tanto quanto eu invocarei, o meu Pai mandará seres de outra dimensão, que nós apelidamos de anjos, de arcanjos, seres de outras dimensões, de outras energias, de outros adensamentos, de outras configurações que a palavra civilizatória nem cabe bem, ou seja, seres de outra natureza e de outra realidade dimensional, que a gente põe um apelido de anjo.
Eu posso pedir e ele enviar exércitos de anjos. Acaba com esses romanos, essa legiãozinha romana, cada legião não aguenta um peteleco de anjo, desses seres de outras dimensões. Eles tinham essa expectativa e agora essa expectativa os cega. Teologia, dogmática, doutrinação, catequese, escatologia tem um poder extraordinário de cegar a mente das pessoas para Jesus na cara deles. Era Jesus na presença deles, Jesus fazendo, Jesus agindo, Jesus se manifestando, Jesus presente. Mas o poder do condicionamento mental, da lavagem cerebral, da expectativa doutrinal, teológica, escatológica, são tão poderosos que são mais vitoriosos no seu poder de estabelecimento cognitivo do que a própria encarnação de Jesus na cara deles. De modo que até os discípulos de Jesus mantinham a mesma expectação. Essa foi uma das razões de Judas ter se frustrado e ter partido para a traição. Quem sabe até num ato de desespero, vou colocá-lo numa situação tão iminente de morte que aí ele vai sacudir as coisas e não vai morrer e vai fazer as coisas acontecerem. Pode ter sido até isso que motivou o equívoco de Judas, porque os outros apóstolos viviam o mesmo equívoco. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, no Monte Olival, antes de ser assunto aos céus, eles ainda perguntaram a Jesus, será esse o tempo? Quando Jesus disse, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder de dunamis do Espírito Santo, eles não entenderam aquilo como uma presença de Jesus habitando a vida deles e que eles teriam que viver sem a corporeidade histórica de Jesus por muito, muito, muito tempo, para além do imaginado. Eles pensavam que era uma idinha com uma voltinha logo. Aí ele pergunta, escuta, será que logo depois que o Espírito Santo chegue e nos visite, tu vais voltar junto e restaurar o reino a Israel? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão falando dessa expectativa de concreção histórica do reino de Deus. Embora Jesus tivesse dito a eles que haveria um hiato longo, todas as falas e parábolas de Jesus falam desse hiato longo, mas vocês vejam como mesmo a palavra que sai mais óbvia da boca de Jesus esbarra na força da doutrinação contínua e não passa. Inagradável. Sofria de um mau humor espiritual crônico, incurável, insarável. Porque Jesus conclui dizendo, mas não adianta. Vocês são pessoas para as quais Deus pode manifestar-se como queira. A mente de vocês tem bloqueios de natureza cognitiva e blindagens teológicas e catequéticas e dogmáticas e expectações tão mais fortes do que a própria revelação de Deus, do que a própria encarnação de Deus, que não adianta nada. Eu estou aqui diante de vocês e vocês não enxergam nada. Como viria a dizer posteriormente o apóstolo João, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí ele diz, vocês são inagradáveis. A quem que eu compararia vocês? Vocês são meninos que sofrem de infantilismo espiritual crônico. Vocês são incapazes de desenvolver cognitividade madura ou adulta. Vocês sofrem de fixações infantis patológicas e são inagradáveis, porque reclamam uns dos outros e brigam
dizendo, nós tocamos flauta, mas vocês não quiseram dançar. E o outro diz, a gente também quis brincar de morto e de defunto, de enterro e de cemitério, e vocês não quiseram chorar. Jesus disse, vocês são impossíveis de agradar, porque veio João Batista, que era um funeral vivo, chamando vocês ao arrependimento, dizendo que o machado estava na base da raiz. O que vocês fizeram? Vocês disseram, é um endemoninhado, é um doido do deserto, e se desagradaram dele. Aí venho eu, o Filho do Homem, que como, bebo, acolho, falo, converso, rio, vou a festas, a banquetes, jejuo, oro, curo, me alegro, celebro, tenho ritmo, danço, abraço os dançantes, lido com a angústia humana, com a miséria, choro com os que choram, me alegro com os que se alegram, faço tudo isso e vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de meretrizes, publicanos e pecadores. Vocês não têm cura. E aí preste atenção, após trazer esse vaticínio, após trazer esse diagnóstico, ele joga um prognóstico a respeito desse tipo de atitude que ele via no meio daquela geração e que eu vejo, por exemplo, de maneira muito piorada no meio desta geração. No meio desta geração. É horrível, é pior do que esta, é inagradável. E você traz o evangelho mais limpo, mais puro, mais simples, mais descomplicado, mais expostamente visceral, mas eles sentem coceiras no ouvido, como diz Paulo. Eles escolhem os seus mestres de acordo com as suas preferências, e aí é aí que ficam. Não querem saber de absolutamente nada, 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 nada. Pois bem, essa é a situação. É o que eu vivo todo dia. Sinceramente, eu sei que o que eu digo é a coisa mais límpida, pura, bela, santa e cheia da graça e da virtude de Jesus, mas é ofensivo para os ouvidos de milhões de pessoas. Eles não leem os evangelhos, eles não conhecem o Novo Testamento, e os que conhecem vão escolhendo as suas preferências, o que melhor se amolde às suas paixões, aos seus tesões, às suas irresoluções, às suas glamorizações, às suas arrogâncias e ambições, às suas luxúrias. Eles fazem as seletividades mais torpes possíveis. E Jesus é utilizado como um nome fantasia. Jesus não passa de um nome fantasia para esse grupo de pessoas que pregam em nome dele, falam em nome dele, mas dele não tem nada. E a cada dia mais o conteúdo genuíno dele é desprezado. Da maneira mais sórdida, camuflada e camaleônica e mimética possível, eles se disfarçam muito bem. Como disse Jesus, são lobos vestidos, mas com vestimentas bem ajustadas que você não vê nada. Por fora parecem cordeiros, parecem ovelhas, mas é mentira. É uma simpatia que esconde aquilo que no coração é o que eles não querem encarar para eles próprios. Então, Jesus conclui essa parte, depois que ele diz de João, dizendo da inagradabilidade de João, e diz, mas também pudera. Eu vim de maneira oposta. E se eles se desagradaram de João, deveriam, por uma contingência lógica,
e por uma contingência de pendularidade emocional, se agradarem de mim, mas não, eles não se agradam de nada, a não ser deles próprios. Eles cultuam os seus umbigos, os seus ventres. Eles são a medida de todas as coisas. Eles cultuam apenas os seus próprios pensamentos. E aparentemente a consciência deles perdeu todo o poder de reação sensível ao que possa ser verdade de Deus, trazida e colocada diante do rosto deles, porque eis-me aqui e ei-los lá, rejeitando-me da maneira mais odiosa e jogando e increpando a minha vida com todos os juízos da rejeição possível. Aí Jesus diz o verso 20, preste atenção. E agora esse verso 20 nos remete outra vez para o capítulo 11, verso 1, ou seja, para as cidades deles, para as cidades dos 12 apóstolos, para as cidades dos que tinham acabado de receber a instrução, para as cidades que Jesus os envia e com eles vai junto, para observá-los nas suas práticas relacionais do anúncio do Evangelho. Vai junto. E o verso 20 é uma continuidade. Entre o verso 2 e o verso 19 é um parêntese de algo que aconteceu no processo. Mas eles chegam e dão continuidade ao que o capítulo 11, verso 1 apregoa. Chega nas cidades deles. Então passou Jesus, preste atenção, passou Jesus a increpar, a trazer aquela exortação forte, intensa, rascante, cortante, ferina, anatomicamente expositora de tudo aquilo que eles tentavam esconder e dissimular. Passou então Jesus a increpar as mesmas cidades, as cidades de Pedro, Tiago, João, ou seja, as cidades onde eles tinham sido criados. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele, Jesus, operara numerosos milagres. Todo tipo de milagre. Os caras tinham visto acontecer para todo lado. O mais impensável. Eles tinham visto as profecias mais messiânicas de Isaías se cumprirem. As promessas mais utópicas de Jeremias se manifestarem. Os sonhos mais bonitos dos profetas se tornarem realidade diante do rosto, da cara e da vida e da casa deles. Mas o coração deles não se convertia, era sempre duro e empedernido, como o de milhares e milhares que me ouvem todo dia, e o coração não se dobra, não se sensibiliza, não se deixa penetrar nem pervadir por nada da graça de Deus.